Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o estudo dos tratores agrícolas. Bom, a aula passada a gente terminou ela com uma questão perguntando o que você poderia classificar ou como você poderia classificar esses dois tratores. Bom, olhando para esses tratores nós podemos fazer algumas classificações. Uma delas, por exemplo, a gente pode dizer que ambos são tratores de rodas. Uma outra classificação, a gente consegue afirmar que eles são tratores de 4 rodas. Um outro detalhe, se a gente consegue analisar, por exemplo, que os pneus dianteiros aqui desse trator da esquerda são pneus unicamente direcionais, diferente dos pneus desse trator aqui do lado direito, que são pneus com garras, ou seja, são pneus de tração. Então, com base nisso, a gente consegue classificar que esse daqui, por exemplo, ele é um 4x2. E esse daqui, ele é um 4x2 ou ele é um 4x4? Na verdade, na última aula a gente viu que existem os 4x2 com tração dianteira auxiliar, ou seja, 4x2 TDA. Esses são tratores em que a tração dianteira ela é acionada no momento que o operador ele quer acionar, ele tem vontade de acionar. Ela não é integralmente, ela não fica acionada 100% do tempo. Então, diferente daqueles que são 4x4. Os tratores com tração 4x4 são aqueles que têm as 4 rodas tracionadas 100% do tempo. E neles, um outro detalhe é que os diâmetros das rodas dianteiras e traseiras são os mesmos. Então aqui a gente já consegue diferenciar, mostrando que os diâmetros das rodas dianteira e traseira são diferentes. Porém, a gente sabe que por esse pneu dianteiro apresentar garras, também podemos afirmar que esse trator ele tem tração na frente. A diferença então é que essa tração ela é auxiliar, ela não fica ligada 100% do tempo. Então essas são algumas classificações que a gente pode ter para esses tratores. É lógico que existem outras classificações, vai existir a faixa de potência. Por essas imagens a gente não consegue ter maiores detalhes. Enfim, na aula de hoje a gente vai ver um pouco dos conceitos importantes que dizem o que são máquinas agrícolas, o que são implementos agrícolas, e também vamos ver algumas classificações, algumas denominações, alguns conceitos importantes do ramo das máquinas agrícolas. Ao fim, a gente vai falar um pouco sobre o histórico e a evolução também das máquinas agrícolas e da agricultura em geral. Ok? Vamos lá? Bom, conceitos importantes. Primeira coisa que a gente vai classificar hoje, a gente vai entender o que seria ferramentas, segundo o ramo das máquinas agrícolas. Enfim, se a gente olha só para essa imagem aqui, eu consigo afirmar, e eu sei que vocês também conseguem, que esses aqui são enxadas, né? É uma enxada. Aí a gente fala carpia ou capinar, vai dependendo da região. Enfim, dentro da área de máquinas agrícolas, a gente também define o que são ferramentas. Primeiro, implemento em sua forma mais simples. Isso seria uma ferramenta, certo? Apetrechos manuais, pá, enxada, machado. Isso são ferramentas. Então significa também o órgão, a peça, órgão ativo de um implemento ou máquina, ou seja, aquele que realiza a operação. Isso então seria ferramentas aqui para nós das máquinas agrícolas. Bom, se a gente olha para isso daqui, a gente sabe que isso daqui é um cultivador movido a tração animal. Lógico, não é tão comum, talvez nem todos saibam, mas agora você já aprendeu. E a ferramenta, isso daqui é o implemento. Tudo isso daqui é o implemento. O que é isso? É um cultivador de tração animal. Esse é o nome do implemento. E esse órgão aqui, esse órgão ativo, é aquele que faz a função para qual esse implemento é designado. Esse a gente chama de ferramenta. Okay? Então, por exemplo, se a gente olha para isso daqui é um arado de aivecas. Isso daqui tudo é o implemento, certo? Esse daqui é um tratorizado, montado. Então ele é movido lá, ele é acoplado no trator, certo? A gente sabe que o órgão ativo aqui, ele é a aiveca, que é justamente essa parte aqui. A aiveca, então, é a ferramenta, ok? Certo, então sabemos então, ferramenta é tudo aquilo que vai desempenhar aquela função a qual o implemento é designado. Então é o que está em contato diretamente com o solo, geralmente essas são as ferramentas. Okay? Nesse caso, a aiveca. Nesse caso aqui, vai ser a lâmina ou aqui o bico de pato, vai depender do nome, da denominação que a gente dá para isso daqui. Tá. Um outro conceito importante que a gente tem que ter em mente é a definição do que é implemento e do que é máquina agrícola. Lembrando que é bem comum que os vendedores, as revendas, as empresas de máquinas agrícolas, elas tratem esse assunto com o linguajar ou a forma de comunicação em que os agricultores, em que todos irão entender. Aqui nós não estamos, nós estamos na verdade no meio acadêmico, então a gente preza por tratar isso da forma mais acadêmica possível. Entretanto,
muitos dos linguajares, das formas comuns de se dizer, eu vou apresentar para vocês também, e vou falar aqueles que são os modos corretos de se dizer tecnicamente, academicamente, mas também vou falar daqueles que são os modos corriqueiros em que se fala hoje dia a dia no campo, no dia a dia no campo. Muitas das vezes eu também vou falar da forma mais comum, e às vezes eu me confundo e também falo dessa forma popular, mais comum, porque é a forma mais que todo mundo fala, né? Enfim, eu vou apresentar para vocês as duas denominações. Então, primeira coisa, implemento. Conjunto constrangido de órgãos que não apresentam movimentos relativos e não possuem capacidade de transformar energia. Então, quando a gente vê toda vez o trator tracionando, arrastando, a gente vai ver essas definições, mas, enfim, está acoplado no trator e aquilo que está sendo acoplado está sendo arrastado sobre o solo, não tem movimento, não gira, não tem nenhum mecanismo, para aquilo a gente chama de implemento, ok? Então, supondo que esse aqui seja um arado de aivecas, que é aquele mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente, daquilo ali, aquele arado, quando ele é aprofundado no solo, ele vai arrastando e exercendo uma força sobre o solo. Essa força, esse movimento, toda essa operação, ela não depende de nenhuma transformação de energia, não tem nenhum mecanismo, ok? Nada gira ali, nada tem movimento relativo ao movimento que a máquina está fazendo, que o trator está fazendo. A isso a gente chama de implemento. E máquinas? O que seriam máquinas agrícolas, né? Então, máquinas agrícolas não, já são aqueles conjuntos mecânicos em que acoplados no trator, mas mesmo assim eles desenvolvem algum movimento relativo, tem algum mecanismo interno. Por exemplo, quando a gente olha para essa imagem da direita, a gente vê que ela é ou uma adubadora ou uma semeadora, depende ela pode ser também uma adubadora semeadora, depende da quantidade de reservatórios. Nesse caso aqui ele me parece mais só uma adubadora, ok? Essa adubadora aqui, ela é considerada uma máquina agrícola, por quê? Porque o movimento dessa roda, que a gente chama de roda motriz, ela vai acionar aqui vários elementos internos, ali, conjuntos mecânicos, que vão, por exemplo, dosar o adubo ou dosar a semente, então vai variar de acordo de máquina para máquina. Também a gente vê que ele tem algumas mangueiras, lembra essas mangueiras aqui? Essas mangueiras são de acoplamento lá no controle remoto. Lembra que tem as tomadas lá atrás? Na última aula a gente falou sobre isso. Essas mangueiras, o movimento desse óleo, do hidráulico ali, esse óleo ele pode acionar outros também motores eletrohidráulicos e esses motores eles vão acionar outros conjuntos mecânicos, ok? Então, para isso aqui que existe algum movimento relativo, tem mecanismos aqui em funcionamento, conjuntos mecânicos em funcionamento, a gente denomina máquina. Mesma forma que nesse lado também que a gente vê um distribuidor também de adubos, fertilizantes e corretivos em geral. Também são máquinas agrícolas. Então, qual seria a definição, né? Bom, conjunto de órgãos constrangidos em seus movimentos por obstáculos físicos e de resistência suficiente para transmitir o efeito e forças e ou transformar energia. Resumindo, tem movimento relativo, a máquina está movimentando, mas lá atrás tem um movimento que independe do movimento da máquina, ou mesmo não tem a mesma velocidade, a mesma rotação, ou seja, tem transformação de energia, tem transformação de movimento. A isso a gente chama de máquina. Não tem movimento relativo, tudo é fixo lá atrás, a gente chama de implemento. Ressalvas, por exemplo, para quem conhece um arado de discos, ou mesmo uma grade, os discos eles têm movimento lá atrás. E aí existe uma discussão teórica, seria um implemento ou seria uma máquina agrícola? Se eu fosse pegar bem ao pé da letra no que diz a definição técnica teórica, eu chamaria aquilo de máquina agrícola. Porém, se vocês forem em qualquer máquina, qualquer revenda de máquinas ou feiras agrícolas, vocês vão ver aquilo sendo chamado de implemento. Então, é bem comum que se chame de implemento uma grade ou um arado de disco, por mais que ele tenha movimento relativo. Ou seja, a esses conjuntos mecânicos com maiores conjuntos mecânicos, mais desenvolvidos, mais completos, né? Por exemplo, essa imagem aqui é uma semeadora, a isso a gente chama, sem sombra de dúvida nenhuma, isso é uma máquina, certo? A implementos ou máquinas muito simples, a gente geralmente trata como implementos. A gente vai ver ao longo da disciplina vários exemplos e a gente vai discutir um pouco sobre essa teoria também, ok? Então, pronto, fechamos o que são máquinas, o que são implementos e o que são ferramentas, os órgãos ativos dessas máquinas ou implementos. Agora a gente vai ver um outro conceito importante que é a forma de acoplamento que a gente coloca, né? Que a gente acopla, que a gente traciona, transforma e transmite energia ou transmite movimento lá para trás. Ou seja, tudo que a gente acopla no trator,
a gente tem que acoplar de alguma maneira. Nós já vimos na aula anterior que existe, por exemplo, a barra de tração ou o sistema de 3 pontos, não é? Braço primeiro, segundo e terceiro ponto, certo? Então, os braços inferiores e o braço superior. A esses 3 pontos a gente chama de sistema de 3 pontos, ou sistema de levante hidráulico. Isso daqui a gente chama de barra de tração. Então, aqui são duas formas de acoplamento. Implementos ou máquinas agrícolas a gente vai acoplar de alguma forma. Eu posso acoplar na barra de tração, e aí eu digo que esse implemento ou máquina ela é de arrasto, ou eu posso acoplar no sistema de levante hidráulico, ou nos 3 pontos. E aí eu digo que esse implemento ele é montado, ok? Exemplos. Por exemplo, essa carreta ou essa roçadora, as duas são acopladas na barra de tração. São acopladas na barra de tração, elas são implementos de arrasto, ok? Outro, essa grade ou esse escarificador, os dois aqui também são acoplados na barra de tração. Como é que eu sei disso? Olha a distância que está. Olha, só você ver que ela só tem o cabeçalho da máquina aqui desse implemento, na verdade, ele vai até só em um ponto de acoplamento com o trator. Se é só um ponto de acoplamento, aqui também dá para ver um pouco, dá para ter essa ideia, eu sei que isso daqui é uma máquina, um implemento de arrasto, ok? Essa é a forma de acoplamento. Outros exemplos, essa máquina agrícola, o que seria isso? Isso aqui é um pulverizador. E olha aqui, ó, como que ele é acoplado. Tá vendo aqui que só tem um ponto? Esse ponto de acoplamento aqui vai direto na barra de tração. Se vai na barra de tração, isso daqui também é uma máquina de arrasto, certo? Acoplada na barra de tração. Outros exemplos, essa aqui é uma semeadora. Essa semeadora também está lá atrás, só tem um ponto de acoplamento. Ela é direto na barra de tração, semeadora de arrasto. Para implementos que têm uma massa muito grande, implementos muito grandes, né, que você necessita de uma inércia, que a inércia é muito grande para você retirar ele ali, para movimentá-lo, em geral, esses equipamentos, eles são, em geral não, esses grandes equipamentos, eles são movidos, acoplados no trator pela barra de tração, ou seja, são de arrasto. Porque ali eu tenho mais força, né? O ponto de gravidade, eu aproveito melhor o equilíbrio de forças entre do trator e o ponto de gravidade do trator. A gente sabe que ele fica um pouco mais baixo, e se eu tenho uma força ali de tração mais próxima ao ponto de gravidade ou mais próxima ao chão, é mais difícil de que ocorra um acidente, por exemplo, do trator empinar. A gente vai ver isso ao longo da disciplina, que tem uma parte da nossa disciplina que a gente estuda os equilíbrios de força. Nesses equilíbrios de força, a gente vai ver qual a massa que eu consigo colocar para que não ocorra transferência de peso que vai fazer com que o trator empine, por exemplo. Isso levando a um acidente, envolvendo o operador, né? Então, para grandes implementos ou para grandes máquinas agrícolas, são acopladas na barra de tração. A gente chama eles de implementos ou máquinas de arrasto. Forma de acoplamento, arrasto. Outro exemplo, aqui eu tenho um distribuidor de adubos, fertilizantes ou corretivos, né, em geral, e esse também ele é acoplado ali, ó, direto na barra de tração, ok? Se ele tivesse 3 pontos de acoplamento, ele seria montado, mas não, ele é montado, ele é acoplado na barra de tração, então ele é uma máquina de arrasto, certo? Então, um distribuidor de corretivos ou fertilizantes, geralmente eles são de arrasto. Esses grandes. Existem distribuidor de corretivos e de fertilizantes montados lá nos 3 pontos? Sim, existe. Inclusive no nosso campus, dentro do nosso galpão de máquinas agrícolas da UFR, lá tem, se eu não me engano, são 2 ou 3 distribuidores de corretivos e fertilizantes que são montados. E são máquinas menores, de capacidade menor do que esses aqui, que são de arrasto. Tá, quais são os outros tipos então? Qual é a outra forma de acoplamento? A outra forma são os montados, né? Que são aqueles que são acoplados lá nos 3 pontos, né? Primeiro, segundo e terceiro ponto. Sempre o ponto superior é o terceiro ponto, ok? Então, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro da esquerda, segundo da direita e terceiro o superior. Esse implemento, que é um subsolador, e essa máquina, que é uma roçadora, são montadas. Lembra lá da discussão que eu disse sobre conceito? Em alguns momentos, em alguns vendedores, eles vão tratar isso daqui, algumas revendas, como implemento agrícola, essa roçadora. E às vezes é chamada de roçadeira também. A gente vai ver um pouco das diferenças, né, entre essas definições. Ok? Outros tipos de implementos. Esse daqui seria um arado de discos, ó, um arado de 3 discos. Esse arado de discos ele está montado, ó,
nos dois pontos inferiores e no ponto superior, ok? No terceiro ponto. Então, para isso daqui, a gente chama de implemento montado, ok? Outro, pulverizador. Lembra lá que eu mostrei um exemplo de um pulverizador de arrasto? Esse pulverizador aqui é montado. É claro, e é óbvio que a capacidade de um pulverizador que está montado, ela é bem menor, é limitada, né, do que comparado com aquele que é de arrasto. Né? De arrasto eu consigo arrastar, tracionar ali um reservatório do pulverizador muito maior do que nessa situação em que ele está montado, né? Então, olha só a gente imaginar mecanicamente, se eu aumento a massa que está aqui atrás, a possibilidade que eu tenho que a frente do trator levante é maior. Ou seja, existe uma transferência de peso aqui que vai fazer com que essa frente ela levante. Quanto mais a massa eu aumento aqui atrás. Por isso que ela é limitada, justamente para manter esse equilíbrio de força. Okay? Existe uma outra classe de implementos que são os semi-montados. Isso é comum de se ver? Não é comum de se ver. Qual que é a diferença do montado e do semi-montado? Primeiro, o semi-montado ele pega só os dois braços inferiores, então o primeiro e o segundo ponto. E o montado ele vai pegar os três pontos. É comum? Como eu disse, não é comum. Se a gente for em feiras de máquinas agrícolas, a maioria dos implementos em máquinas agrícolas que são montados, ou seja, acoplados no sistema de levante hidráulicos, eles são nos três pontos. Existem alguns implementos, a minoria, que são montados lá, semi-montados, né, nos dois braços inferiores. Okay? Então, existe o montado e o semi-montado. O semi-montado é aquele que está acoplado somente nos dois braços inferiores. Primeiro e segundo ponto. Tá. Uma outra definição que a gente dá a uma máquina agrícola, né? Um trator, a gente já dividiu o que seria o trator, essa parte da frente, e o que seria a máquina agrícola, que é isso daqui. Lembra que tem mecanismos aqui, tem transformação de energia, de movimento. Mas e quando eu tenho, por exemplo, um trator, vamos dizer assim, que ele gera potência, ele transforma a potência, e ele tem movimento, e ele faz alguma operação? A que nome eu dou isso? Bom, nesse caso, eu tenho uma máquina agrícola que ela é voltada somente para pulverização. Então, isso daqui tudo gera a própria potência, tem movimento sozinho e faz a operação de pulverização. A isso eu dou o nome de autopropelido. É claro, esse aqui é um pulverizador autopropelido. Voltando, esse daqui ele é um pulverizador montado, ok? Então, é um pulverizador que precisa ser acoplado num trator agrícola. Esse daqui não precisa, ele é independente, ele é autopropelido, certo? Existem vários desses autopropelidos e várias marcas produzem esses pulverizadores, mas não só os pulverizadores são utilizados são máquinas autopropelidas. Existem, por exemplo, os distribuidores também de corretivos e fertilizantes. Esses também têm marcas variadas que trabalham com modelos autopropelidos, certo? E aí a gente vai ver diversos modelos, diversas configurações e alguns mecanismos. Então, para tratos culturais, pulverização, distribuição de corretivos, distribuição de adubos, existem autopropelidos. Outros para mais específicos, né, mais diferentes, seriam os distribuidores de adubos orgânicos, por exemplo, de esterco, também existem autopropelidos. Mas também existem as máquinas de colheita, que também são autopropelidas. Então, essa é uma colhedora de cana. Essa ela é autopropelida. A função dela é unicamente colher cana. Então, uma colhedora de cana autopropelida. Ok? E existe daqui que seria uma colhedora de grãos autopropelida. Ok? Qual que é a diferença, só para ver que vocês estão afiados realmente? Existem colhedoras de soja e colhedora de milho? É a mesma máquina? Qual é a diferença entre a colhedora de soja e a colhedora de milho? E a colhedora de arroz, por exemplo? Na verdade, todas essas máquinas são as mesmas. O que muda é só a plataforma. Então, essa máquina aqui atrás, ela é capaz de colher soja, ela é capaz de colher milho, ela é capaz de colher arroz, ela é capaz de colher trigo. Porém, o que vai mudar é isso daqui que está aqui na frente, que é a plataforma. Então, a plataforma aqui vai alterar. Essa plataforma, por exemplo, é uma plataforma de colheita de milho. Essa plataforma é uma plataforma de colheita de grãos, de soja. Na disciplina, nas próximas disciplinas, vocês vão ver isso mais a fundo. Na nossa disciplina, a gente não entra nas máquinas de colheita.
Mas nas próximas disciplinas, com outro professor, vocês vão ter acesso a essas máquinas, ao entender como é o funcionamento, os mecanismos internos dessas máquinas. Mas o que a gente precisa entender aqui hoje é que essas aqui são máquinas autopropelidas. Essa daqui, vocês lembram para qual função que é essa máquina? Essa é uma máquina de colheita de algodão, autopropelida também. Ok? E essa daqui? E aí? Forcem um pouco aí a memória. Ou olhando para esse pé aqui, esse é um pé de café. Então, essa é uma máquina de colheita autopropelida de café. Ok? Marcas diferentes. Essa daqui, por exemplo, é uma marca nacional, é a Jacto. Essa é uma marca multinacional, a Case. Essa foi a marca que criou essa máquina de colheita de café. Então, essa foi a marca, a primeira, a pioneira, uma marca brasileira, que inventou essa máquina de colheita de café. Ok? Ponto. Importante então, vimos definição do que a diferença entre um pulverizador montado, um pulverizador de arrasto e um pulverizador autopropelido. Vimos trator, máquina e implementos agrícolas. São coisas diferentes. Ok? E vimos também ferramentas, o que seriam ferramentas. O último conceito a gente tratou sobre autopropelidos. Agora, existe um novo conceito que provavelmente, muito provavelmente, na verdade, vocês vão encarar quando vocês estiverem no mercado de trabalho, que são os autônomos. Então, aqui nós temos tratores autônomos, ou nós temos pulverizadores autônomos. Então, esse é um trator, ele está tracionando aqui atrás, provavelmente uma semeadora. Esse é um trator que está tracionando alguma máquina agrícola aqui atrás também. Então, marcas diferentes já estão criando isso, né? Aqui a gente tem daquela mesma marca Jacto, aqui daquela Case que a gente já falou, e aqui da John Deere. Então, todas essas três marcas já têm criaram protótipos, né, de tratores autônomos, estão em teste em campo, ainda não são comercializados, mas serão comercializados muito brevemente. Provavelmente vocês vão trabalhar com alguma máquina, algum trator desse estilo, dessa tecnologia. Certo? Então, autopropelidos e autônomos. Vamos tratar agora de alguns outros conceitos importantes também dentro do ramo dos tratores agrícolas. Né? Um outro conceito que a gente vai lidar ainda ao longo da nossa disciplina é a bitola. A bitola seria a distância entre o centro do pneu de direito até o centro do pneu esquerdo. Essa é a bitola. Para que isso é importante? Né? Para que a gente tem que entender o que é, ou para que a gente precisa saber isso? Qual que é a importância disso? Eu consigo alterar isso? Eu comprei um trator e esse ano eu, por exemplo, eu plantei soja. E aí, no ano que vem, eu quero plantar algodão. Bom, a gente sabe que o espaçamento entre linhas da soja é de 45 a 50 centímetros. E a gente sabe também que o espaçamento de algodão ele é diferente. Por exemplo, algodão o pessoal usa aí 80 centímetros, pode utilizar. E aí, se eu estou transitando com o mesmo trator, eu não preciso trocar esse trator, não quero precisar trocar de trator. Mas eu quero adaptar esse trator para que eu consiga transitar dentro da lavoura sem que ocorra danos a essa lavoura. Como que eu faço isso? Eu posso alterar a bitola. Olha, se aqui eu estava trabalhando em uma certa cultura que tem um espaçamento, né, que precisava dessa bitola, só que agora eu passei para essa outra cultura, eu consigo alterar a bitola do trator. Então, a gente vai ver ao longo da disciplina como que a gente faz, quais são os mecanismos, quais são os constituintes do trator que a gente consegue alterar essa bitola. Então, essa é uma das importâncias. Outra coisa que a gente pode ver aqui também, só para já adiantando um pouco o assunto para vocês, se eu altero essa bitola, o que vocês esperam que aconteça, por exemplo, com o trator, se ele está trabalhando em uma área de aclive? Então, supondo, estou trabalhando na área de aclive, estou trabalhando aqui na perpendicular a esse aclive. É mais seguro ou menos seguro que eu trabalhe com uma bitola maior ou com uma bitola menor? Bom, visivelmente aqui a gente vê que a estabilidade desse trator que está com a bitola menor, ela é menos estabilidade do que aquele que trabalha com essa bitola maior. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, em áreas muito declivosas ou aclives muito íngremes, eu consigo alterar a bitola e aí eu posso ter mais segurança para trabalhar em áreas de maior aclive. Okay? Outra coisa que é importante eu saber também, qual que é a altura em relação ao solo desse trator, né? Para que isso é importante? Bom, vamos voltar nessa figura aqui. Eu estou trabalhando com uma cultura que tem uma certa altura, né? Supondo que ela tem lá 1 metro de altura, e eu vou entrar com um trator que tem aí 60 centímetros,
que vai acontecer? Eu vou estragar a cultura, certo? Eu vou atingir a cultura com o meu trator. Então eu preciso saber qual que é o vão livre que esse trator tem para que me permita trabalhar sem que eu cause maiores danos mecânicos em cima da minha cultura, ok? Então, o vão livre, a gente olha aqui a distância do solo até a superfície aqui, a parte inferior do trator. Então, esse seria meu vão livre, ok? Então, quando a gente olha para um trator assim, a gente já sabe então que a distância desse rodado até esse é a bitola. E a distância daqui até o solo é o vão livre, certo? Existem alguns outros componentes que a gente vai precisar analisar e entender, aprender, né, quais são esses componentes aqui dentro dos tratores agrícolas, né? Um deles, por exemplo, são as alças e os estribos, né? Então, o que são alças e o que são estribos, né? Para que eles servem, né? Então, são esses apoios aqui, olha. Quando o operador está subindo, a gente sabe que tratores, ainda mais os mais modernos, são tratores grandes. E quando o operador vai chegar no seu posto de trabalho, ele precisa de apoios, né? Então, primeira coisa, isso aqui vai facilitar a subida e a descida do operador e vai evitar acidentes, né? Imagine que toda vez que eu fosse subir nesse trator, o operador precisasse escalar ou pular aqui, toda vez que fosse descer, ele também precisasse pular. Então, para justamente impedir que isso aconteça, impedir que acidentes aconteçam nessa situação, a gente necessita que tenha nesses tratores agrícolas alça e estribo. Okay? Então, aqui a gente vê, né, um exemplo real de uma foto de um trator, aqui uma alça, onde o operador vai apoiar, e aqui um estribo. A gente sempre fala que o operador ele tem que estar apoiado, isso vem da norma, na verdade, em 3 pontos diferentes, né? Então, se ele está com um pé aqui no chão, o outro pé ele está no estribo e a mão ele está aqui na alça. Então, é assim que ele vai alcançar para chegar lá em cima no seu posto de trabalho, que é o banco do trator. Okay? Então, sempre trabalhando com 3 apoios, no mínimo 3 apoios. Um outro, agora, importante que a gente entenda também, que é como funciona e o que tem em um painel de um trator agrícola. Bom, o painel de um trator agrícola é um pouco diferente de um painel de um carro, por exemplo, pois no carro, qual que é o objetivo, né, que a gente quer monitorar ali olhando o painel? Se eu estou andando, por exemplo, dentro da cidade, eu estou preocupado em não tomar uma multa, por exemplo, de excesso de velocidade, certo? Como que eu não tomo essa multa? Justamente controlando a minha velocidade. Então, lá no painel do carro eu tenho o velocímetro. Agora, no trator agrícola, eu não estou preocupado com radar, porque eu não estou preocupado com velocidade. O que eu estou preocupado ali é que o meu trator ele consiga fazer a minha operação da forma mais econômica possível e sem muito esforço, sem que eu estrague esse trator agrícola. E aí, o que tem, né? Qual é o componente principal ali, o que tem maior destaque no painel? É justamente aquele que vai me contar os giros, né? Seria o tacômetro, né? Então aqui eu tenho conta-giros, né? Que é conhecido lá nos carros e motos, né? Aqui eu monitoro qual é o giro do meu motor. Então, ó, 0, 5.000 RPM, 10.000 RPM, 500 RPM, 1.000 RPM, 1.500 RPM. Geralmente ele funciona assim, esses 15 significa 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 RPM, ok? Então, é assim que se olha como que está a rotação do motor. Como que eu tirei que isso aqui é 1.500 RPM? Por que ele está falando? Ó, vezes 100. Então, vai sempre informar lá no painel do trator o que seria isso. Ele também tem um marcador de combustível, setas para a direita e para a esquerda, um marcador de temperatura e alguns outros mostradores que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina também. Aqui, por exemplo, a TDP. Vocês lembram lá o que é a TDP? Tomada de potência, ou tomada de força também, dependendo de qual região ou de quem está falando. Filtro de ar, farol alto, bateria, óleo lubrificante. Então, essa aqui seria a pressão do óleo lubrificante do motor. Em uma das aulas a gente vai ver quais são cada alerta que os tratores dão, quais são os instrumentos, identificar os sinais que tem, por exemplo, num painel do trator. Ok? Então, aquilo lá era a representação, essa aqui é a foto de um painel real. Ó. Pressão de óleo do motor, a bateria, o farol alto, a TDP acionada ou não, aqui o conta-giros e aqui o orímetro, né? Então, o trator também ele não tem o odômetro que a gente conhece lá nos carros e motos, que vai contar quantos quilômetros que eu já andei. O trator a gente controla quantas horas que eu já trabalhei. Então, o orímetro que fica aqui embaixo, que lembra o odômetro lá dos veículos, né? Então, aqui a gente controla quantas horas esse trator já teve em operação. Bom, isso daqui é um exemplo de um painel
de um trator tradicional, dos maioria dos tratores, mas os tratores mais antigos. Nos tratores novos, hoje em dia, a gente não vai encontrar isso daqui, mas a gente vai encontrar isso daqui. Então, são telas, touchscreen, GPS e o painel aqui de instrumentos, ele é muito mais moderno do que aquele anterior, né? Então, temos aqui telas aqui, tela, o controle de marchas aqui, a gente vai ver que são alavancas, botões, muito mais simples daquelas que foram e são ainda utilizadas, mas em modelos mais simples ou mais antigos. Então, aquele é um painel de instrumentos mais comum, mais tradicional. Isso daqui é o que a gente vai encontrar hoje em dia nas máquinas mais modernas. E nas máquinas não mais modernas, mas são de muitos anos para cá, os tratores já são assim. Então, os modelos maiores ou mais completos, vamos dizer assim. Outro componente que a gente tem que entender que o assento, né? Onde está o conforto do operador, ele está todo voltado para o assento. Os tratores, em geral, eles não têm amortecedores, né, que dá conforto para os carros agrícolas. Não é que 100% dos tratores não tem. Existem alguns modelos modernos aí que eles têm algum sistema de amortecimento, de suspensão, na verdade, que ele está mais voltado para dar estabilidade para o trator. Ele não está muito voltado para dar conforto. Na verdade, ele não está nada voltado para dar conforto. O conforto do operador, ele está justamente no assento do trator. Então, o assento do trator, ele tem bastante tecnologia, mais tecnologia do que um assento comum que a gente vê de carro simples aí, né? Então, aqui eu tenho o amortecimento, aqui eu tenho acesso a algumas alavancas, eu tenho apoio. Então, lembrando que o operador, ele vai trabalhar aqui sentado, às vezes 8, 10, 12 horas, 14, 15 horas por dia ali sentado nesse assento, né? Então, ele precisa ter conforto e ter segurança. Então, para ter segurança, ele tem aqui o cinto de segurança. E a gente vai ver quando que esse cinto ele é necessário. Quase 100% dos tratores necessitam de ter o cinto de segurança e que o operador utilize. A gente vai ver que existem algumas exceções, em algumas situações, na maioria delas de tratores mais antigos, não tem uma estrutura de proteção para capotagem. Aí sim a gente o recomendado é que o operador não utilize cinto de segurança. Mas isso é a exceção. A regra é utilizar cinto de segurança, ok? Tá, finalizamos aqui então alguns componentes importantes. Lembrando que a gente vai tratar ao longo da nossa disciplina com muito mais profundidade, muito mais riqueza de detalhes, todos esses constituintes, todas as máquinas, implementos que a gente tratou na aula de hoje. Hoje foi só para a gente finalizar a introdução ao estudo dos tratores agrícolas, para que a gente possa entrar mais a fundo especificamente em cada assunto, certo? Então, para finalizar, vamos tratar um pouquinho qual seria a importância da mecanização, né? Bom, como já foi dito, como a gente já discutiu, a gente sabe que não é possível em que se alimente as quase 8 bilhões de pessoas que a gente tem no ano agora de 2020, sem que exista tecnologia, sem que exista uma agricultura moderna, tecnificada. E a gente sabe também que a tendência da população ela é cada vez subir mais, né? A gente, por exemplo, esse gráfico aqui, ele mostra lá como é que estava lá, 1800, 1 bilhão de pessoas. Hoje a gente está em 2020. 2020 a gente tem quase 8 bilhões de pessoas. Nessa progressão aqui chegaria só em 2024. A gente já atingiu esses 8 bilhões, está bem próximo disso, né? Então a projeção é que a gente chegue em 2050 de 9 até 11 bilhões de pessoas. E aí, como que vai alimentar, né? Como que a gente vai aumentar ainda mais 2, 3 bilhões aí, né, mais ou menos de pessoas nesses próximos 30 anos? Com tecnologia. Sem tecnologia, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, aí a gente tem a importância da mecanização, das máquinas agrícolas no campo, para que diminua o trabalho físico, árduo dos trabalhadores do campo e aumente a produtividade para que a gente consiga, né, atingir, alimentar todas essas 10 ali, mais ou menos em torno de 10 bilhões de pessoas. E outro gráfico que a gente tem, que é muito importante, é a evolução da idade média da população brasileira. Em 1900 a gente tinha uma idade média lá de 33 anos. Hoje a gente está ali próximo de 70 anos, né? 70 e poucos anos seria a idade média de hoje. Se eu tenho maior idade média, a gente sabe que a idade média do campo ela é maior ainda, essa média. Eu tenho que ter máquinas, eu tenho que ter tecnologia que vai facilitar para esse trabalhador no campo para que ele possa produzir os alimentos que leva para a cidade. Então, a facilidade, né, a mão de obra no campo, ela vai se tornando mais escassa e mais envelhecida. Isso é comum, essa tendência a gente vê ao longo do tempo. Como que a gente faz com que o trabalhador rural, ou as empresas, ou as propriedades agrícolas, elas se mantenham produtivas?
Com tecnologia, com máquinas, com mecanização. Então, essa é a forma que a gente vai conseguir manter, né, essa produção para que alimente o mundo. Ainda mais o Brasil, que tem muito importante no cenário mundial, né, para alimentação, não só do nosso país, mas do resto de boa parte do mundo. Né? Então, isso daqui, por exemplo, a gente vê um gráfico comparativo lá, ó, de 2012 até 2019. A população rural. A população rural ela veio caindo. E ela caiu, então, 17% nesses últimos anos, né, ó, 2012 e 2019. E essa é uma tendência que está contínua, né? Então, se eu diminuo o número de trabalhadores, eu tenho que aumentar a eficiência do trabalho que tá acontecendo lá. Então, 10 operadores, 10 pessoas na colheita da cana, elas são muito menos eficientes do que uma pessoa operando uma colhedora de cana. E aí a gente vai vendo, ó, população ocupada na agropecuária por posição na ocupação. Ó, como que está sendo distribuído, como que está alterando a população rural. E ó, rendimento médio real, salário da população, em geral, ela vem subindo. Ó. Na agropecuária, ela subiu 8,1%. Na total no Brasil, subiu 4%. Então, a gente vê que as tendências são de aumento do ensino, da necessidade de qualificação, na verdade, para o campo, mas isso vai levar ao quê? Aumento da tecnologia, a diminuição do número de trabalho e a gente tem que aumentar a eficiência para que possamos produzir alimentos. Né? Ó, esse outro gráfico aqui ele altera como está o grau de instrução da população rural. Como que se transformou de 2012 para 2019. A gente viu que o ensino superior vem aumentando, o ensino médio vem aumentando, um técnico profissionalizante e o ensino fundamental aqui, ou sem instrução, vem diminuindo. Ok? E aí a gente vê um cenário que em 1952, isso aqui era um trator agrícola que tinha ali, por exemplo, esse daqui em Vitória, no Espírito Santo, e o uso de máquina agrícola era muito mais restrito. E a gente vê um outro cenário que isso daqui em 2007, já faz alguns anos, né? A colheita de algodão ali em Sapezal, no estado de Mato Grosso, né? Então aqui temos aqui quase 30 colhedores de algodão, lembrando que essas colhedoras são preços elevadíssimos, mesmo assim, é assim que a agricultura vem se desenvolvendo, a colheita de soja também no estado de Mato Grosso. E aqui é um gráfico que ele vai comparar um pouco do aqui, ó, os animais do trabalho e o número de tratores nos Estados Unidos. O gráfico azul mostra os tratores, 1912 até 1960, né? Vem crescendo, 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 em detrimento do número de cavalos e mulas que já eram empregados na agricultura. Então, isso aqui é a transformação da nossa agricultura. Ó. Número de tratores no mercado brasileiro e área ocupada na atividade agropecuária. Ó. Número de tratores vem subindo, amarelinho, subindo, subindo. Isso desde 1950 até ali próximo de 2010, né? Subindo, 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 subindo. E até hoje, se a gente tivesse um gráfico aqui mais moderno, mais recente, a gente viria que essa tendência ela se perpetua, né? E a área também vem subindo. Hoje em dia, a gente vê uma estabilização na área agricultável, na área de agricultura. Não se aumenta tanto em comparação do que se aumenta a produtividade. Então, a área de produção, ela permanece quase que inalterada, ela não alterou tanto ao longo dos anos. Agora, a produtividade, ela pulou, ela veio aumentando em passos largos ao longo dos anos. Okay? Tá, mas nem tudo são flores, a gente tem que tomar cuidado. Todas as nossas ações como técnicos, engenheiros, aplicados, voltados para o meio rural, eles vão ter, ainda mais na área de máquinas agrícolas, eles vão ter algumas implicações, justamente implicações ambientais negativas. E como que a gente consegue manejar isso? Como que a gente consegue diminuir esses tipos de impactos ambientais? Com estudo, com qualificação, com cada vez mais conhecimento técnico-científico. Então, a gente sabe que máquinas agrícolas podem levar à compactação do solo. A gente sabe que o revolvimento do solo ele vai dar impacto ali na microbiota, na estrutura do solo, que pode gerar também erosão do solo. Então, isso daqui é um pouco das consequências que pode levar ao uso inadequado das máquinas agrícolas. Não só naquelas ali, não só no solo, mas a gente sabe que pode ter problemas na água, na atmosfera, nos alimentos, ainda mais com o uso de agroquímicos em geral, pode ocorrer contaminação. Mas volto a dizer aqui que se a gente tiver critério técnico, científico para utilizar essas máquinas agrícolas, a gente consegue mitigar, diminuir e até mesmo eliminar alguns desses riscos. São muitos desses riscos. Então, primeiro, conhecimento técnico, científico,
que a gente consiga utilizar, dessa forma a gente vai conseguir, na verdade, utilizar essas máquinas da melhor forma possível, diminuindo o impacto e diminuindo a pegada que a gente dá, a pegada no meio ambiente, né? Então, sabendo que a população aumentando, necessidade de alimentos aumentando e a área de agricultura não vem aumentando nesse mesmo ritmo, mas a produtividade ela vai ter que aumentar. E ela só aumenta com tecnologia, com conhecimento técnico-científico, ok? Outras implicações, por exemplo, a gente vê que hoje em dia é o alto consumo de energia, né? Mas para isso daqui a gente já vê assim, uma tendência muito forte de agricultura sustentável, de cuidado, de pensar qual é a tecnologias sustentáveis. Já existem empresas, já comercializam tratores elétricos. No Brasil, esse mercado ainda não existe atualmente, mas já tem empresas indianas, estadunidenses, que já vem comercializando e criando esses tratores elétricos. No Brasil existe só ainda no meio acadêmico, né, em pesquisas, já tem universidades que já desenvolveram tratores elétricos, mas não só os elétricos, né, a gente já tem biodiesel, já vem alterando um pouco a matriz energética da agricultura para tentar diminuir um pouco do impacto ambiental, tornar a atividade mais sustentável. Se a gente não percorrer isso, a gente não ir atrás dessa atividade, dessa agricultura mais sustentável, a gente não vai conseguir fazer com que daqui a 100 anos a agricultura seja capaz de alimentar a população. Então, a agricultura, a tecnologia, a academia, né, a ciência, elas estão ligadas para que a gente consiga levar alimento para a mesa das pessoas. Então, a responsabilidade de nós aqui no meio da agricultura, da agropecuária em geral, ela é muito grande, porque ela está ligada diretamente com a alimentação das pessoas. Okay? Então, assim a gente finaliza a aula de hoje. Lembrando que os slides estarão disponíveis para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.